observação de que a escola, inserida em um contexto de conexão e de espaços digitais poderosos de autoria, deve mudar, apropriando-se das tecnologias de inclusão digital de forma inovadora, inusitada, revolucionária e criativa. Esta é a essência da cultura hacker e este é o mote das discussões do CENID 2013. Informamos que a previsão do término do evento é às 22 horas e que os ônibus estarão saindo da frente do centro de eventos às 22 horas e 20 minutos. Destacamos a presença das seguintes autoridades: professor mestre José Carlos Carles de Souza, magnífico reitor da Universidade de Passo Fundo; senhor Cristiano César de Oliveira Passos, coordenador geral de Articulações e Gestão Institucional do Ministério das Comunicações; professor doutor Edemilson Jorge Ramos Brandão, secretário municipal de Educação de Passo Fundo; professor doutor Nelson de Luca Preto, conferencista dessa noite; professor doutor Adriano Canabarro Teixeira, coordenador geral do CENID 2013; senhor César Teles, assessor de Relações Institucionais e Inclusão Digital da Procergues; doutora Ana Cláudia Figueroa, diretora do Departamento Logística e Suplemento SEDUC; senhor Mário Daniel Pinto, Departamento Logística SEDUC; senhor Vinícius Vu, coordenador geral do Gabinete Digital Rio Grande do Sul; professor doutor Alexandre Pitol Boeira, diretor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Campus Passo Fundo; representando o magnífico senhor reitor da IFSU, professor Antônio Carlos Barum Brode; professor Lenir Antônio Hanecker, diretor-geral da IF Rio Grande do Sul, Campus Sertão; professor mestre Cristiano Roberto Serve, diretor do ISEG; senhora Marlene Silva Silvestrin, coordenadora da 7ª CRE; professora Rosimari Stangler, coordenadora do NDE Passo Fundo; professor Dr. Cláudio Dal Bosco, representante da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Passo Fundo; professor mestre Marcos José Brusso, coordenador do curso de Ciências da Computação da Universidade de Passo Fundo; professora Maria Lúcia Carneiro Pinto, coordenadora do Programa Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Em razão do avançado da hora, não faremos a composição da mesa, mas convidamos o senhor Gerson da Silva Barrei, diretor de Inclusão Digital do Governo do Estado, nesse ato, representando o governador do Estado, senhor Tarso Genro, para que faça o uso da palavra. Boa noite a todas e a todos, em especial aos professores da UPF, aos nossos colegas professores do Governo do Estado que aqui estão presentes, demais colegas, senhoras e senhores. Em nome do Governo do Estado, da nossa secretária de Comunicação, Vera Spolidoro, do nosso secretário Zé Clóvis de Educação, quero saudar a todos e parabenizar mais uma vez, na pessoa do professor Adriano, pela excelente iniciativa, que já está se repetindo pelo 2º ano, na realização deste, que tenho certeza está se transformando numa referência em seminários de inclusão digital no nosso país. Nós, do Governo do Estado, temos a honra de ter participado no ano passado e estamos aqui novamente com várias políticas do governo sobre inclusão digital. Em especial, as nossas políticas de inclusão digital, juntamente com a nossa empresa de informática, Procergues, que vem atuando fortemente e principalmente aqui na cidade de Passo Fundo, onde, através do nosso colega César Teles, nós viabilizamos desde o ano passado uma doação de mais de 100 mil computadores para criar telecentros nos bairros onde existem a população mais excluída digitalmente. Quero reafirmar que, dentre essas políticas,
o governo do Estado vem realizando várias outras políticas visando a inclusão digital. Nossa Secretaria de Educação tem tido um trabalho exaustivo na questão de ampliação de um computador por aluno, no nosso projeto Província de São Pedro, e também na distribuição de tablets para os professores, que não consiste apenas na questão de distribuir equipamentos, mas sim de formar de forma integrada e colaborativa com os nossos NTEs, um conjunto de professores, que vai para mais de 20 mil professores durante esse ano. Então, nosso governo, desde os primeiros momentos, teve uma preocupação muito forte na questão de inclusão digital, quando elaboramos e montamos a Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital. E acreditamos que a inclusão digital cada vez mais deve ser potencializada. E ela é uma iniciativa de todos nós, não somente dos governos, não somente das universidades, mas sim da sociedade como um todo. Porque hoje em dia, exclusão digital trata-se de exclusão social. Centenas e milhares de jovens e de pessoas ficam à margem e perdem oportunidades na nova sociedade do conhecimento. A professora Leia, esse exemplo, né, que não só se destaca pelo seu currículo exemplar de professora, mas sim pelo seu currículo de pessoa, enquanto dedicação e enquanto estar sempre ao lado daqueles que mais necessitam. Com a sua visão além do nosso tempo, vem nos dando um exemplo que devemos seguir, de dedicação, de garra, de perseverança. Então quero encerrar também fazendo essa homenagem a ela e dizendo para vocês que tenham todos um ótimo seminário de inclusão digital. Obrigado. Seguimos com a conferência desta noite, por uma cultura hacker na educação, com o professor doutor Nelson de Luca Preto, da Universidade Federal da Bahia. Boa noite. Boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, ainda mais num momento tão rico como esse, de homenagem a um dos baluartes do pensamento de incorporação das tecnologias na educação, que alguns chamam de informática educativa, como a professora Léa começou a se referir, num passado bastante distante, e que formou tanta gente e que ainda continuará formando muita gente, porque seus alunos continuarão presentes, trabalhando nessa luta, que é uma verdadeira luta insana de transformação radical da sociedade brasileira. Vou encurtar absolutamente a minha fala, pelas razões óbvias, mas vou tentar não correr, porque aí não vai adiantar mesmo, porque não vai dar tempo de tudo. Então eu vou preferir, em vez de correr, pular. Então vamos ver se vocês conseguem pular comigo todos esses obstáculos que nós vamos ter daqui pela frente. E dedico então essa fala a essa turma que eu acho magnífica, tenho vindo sempre aqui na Universidade de Passo Fundo, aqui sob a liderança do professor Adriano, dedico essa fala à turma daqui e à professora Léa. Então vamos conversar um pouquinho sobre a ideia de uma cultura hacker na educação. Primeira constatação, a professora Léa de certa forma já mencionou isso, é que o mundo está mudando e de forma absolutamente veloz. Então esse personagem que aparece aí quase em primeiro plano é considerado o primeiro hacker do mundo. Ele tem no seu passaporte uma fotografia em que aquele equipamento que ele tem dentro dele faz parte dele. Então o mundo está mudando numa velocidade absoluta, e nós não podemos esquecer que a escola também está mudando. Há uma tendência em se fazer um discurso de que a escola resiste, de que o professor não quer as tecnologias, que o professor não quer modificação, e isto não é verdade. A escola vem mudando muito. É absolutamente infeliz aquela piada que diz que nenhuma outra profissão
o profissional chegasse e conseguiria fazer alguma coisa, e que na educação ele consegue, não consegue. Tanto não consegue que nós não estamos conseguindo. E por isso que a escola está mudando, e está mudando muito. Agora, muito aquém daquilo que precisa mudar. Então nós precisamos ter alguma clareza do que nós estamos pensando sobre esse futuro. E nós propomos pensar, no nosso grupo de pesquisa, na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, pensar novas formas e outras formas, não só novas, de organização da sociedade, da informação e da produção do conhecimento, da escola e da universidade. Nós estamos pensando e achamos fundamental para pensar estas outras e novas formas, pensar numa ética que a gente está denominando, a partir de um trabalho do filósofo finlandês Pekka Rimani, de a ética dos hackers. Pensando no software livre, pensando essencialmente nas redes sociais. Quando pensamos nas redes sociais, temos que pensar muito fortemente na apropriação das tecnologias e não na mera incorporação ao nosso cotidiano, como se bastasse corrermos atrás destas tecnologias e os problemas estariam resolvidos. Nós precisamos ter muito claro como nós vemos essas tecnologias, e em algumas vezes eu já falei aqui nessa universidade. O que estamos chamando de ética hacker? Estamos chamando de todo um movimento que trabalha com princípios, com valores que foram lentamente, mas de forma muito violenta, sendo afastados da sociedade, que são os valores do compartilhamento, da acessibilidade, da descentralização e da generosidade. Nessa sociedade, eu gosto muito de dizer uma expressão bem baiana, da farinha pouca, meu pirão primeiro, esses valores foram praticamente deixados de lado por uma lógica consumista que deixa de fora, deixa de lado todos os valores associados a práticas mais colaborativas e generosas, como foi ao longo da vida a prática de professora Léa Fagundes. O Stephen Levy, no livro sobre os hackers, diz: o que os hackers querem é tomar as máquinas em suas mãos para melhorar as máquinas e somente o mundo. É isso que é o papel dos hackers. Os hackers na computação são indivíduos que se dedicam com entusiasmo à programação, como nós temos visto aqui no grupo do professor Adriano, do professor Marcos e tantos outros colegas que aqui trabalham, nessa verdadeira euforia com a programação, com a produção de conhecimento tecnológico. E, no entanto, ao mesmo tempo que isso vem acontecendo, o que nós estamos vendo é serem criminalizados nas sociedades todas as tentativas que nós fazemos de compartilhamento. Quando compartilhamos música, quando compartilhamos software, quando compartilhamos livros, ou seja, querem nos fazer crer que o pilar moral do compartilhamento tenha mais a ver com saquear um navio do que usar a chama de uma vela para acender a outra. Quem fala isso e que vai falar amanhã é o grande Alexandre Oliva. Não percam, amanhã, Salve os Hackers. Palestra magnífico. Espero que ele tenha muito mais tempo, que aprofundará muito melhor, e é por isso que todas as partes específicas à cultura hacker eu vou passar mais rápido, porque seguramente ele vai tocar mais profundamente sobre isso. Portanto, a ideia é que temos que vestir a camisa, literalmente, de que compartilhar é uma coisa muito legal. Compartilhar é bom, compartilhar é fundamental para a sociedade, e a educação não pode se furtar a estimular este comportamento. Mas o que é a ética que nós estamos falando aqui? O que é essa ética dos hackers? Será que é uma coisa absolutamente nova? Uma ética que nunca se falou? Chamemos para nos ajudar o José Antônio Marina, um filósofo espanhol que tem esse livro magnífico, que eu soube que está sendo traduzida pela editora Versal, aqui no português do Brasil, aqui no Brasil, chamada Ética para Náufragos. O que o Marina diz é o seguinte: as éticas que nós temos hoje no mundo contemporâneo são essencialmente éticas da sobrevivência, e elas não bastam.
Porque para ele, uma ética da sobrevivência é aquela que, além de fraudulenta, coloca como único valor a vida. E observem a metáfora do náufrago, é interessante. E o que ele diz? A ética da sobrevivência, ela parece-me perversa pela sua miopia. Para se pôr a salvo, o que inclui evidentemente viver, o homem tem que ter um olhar de lince. Não é a vida que é o valor ético mais importante, mas sim o direito à vida. Observem que esta pequena diferença entre a vida ser o valor mais importante ou o direito à vida ser o valor mais importante, muda radicalmente o seu comportamento, por exemplo, no momento de um naufrágio. Se o direito à vida é o mais importante, todas as nossas vidas são importantes. E não a vida que será levado como a minha vida, claro, e como prioridade a minha vida. Então esta ética, diz ele, e os hackers compartilham com essa ideia, é uma ética da dignidade. E o que nós precisamos não é pensar a ética dos hackers apenas numa perspectiva da ciência da computação ou da informática. Nós precisamos pensar fortemente a ideia de uma ética hacker em todas as áreas do conhecimento, em todos os momentos da nossa vida. E aqui trazemos uma belíssima exposição que estava no verão do ano passado no Museu Quai Branly, em Paris, chamado Mestres da Desordem. Uma exposição concentrada, dividida em 3 grandes eixos: a ordem imperfeita, o domínio da desordem e a catarse. Uma exposição que trazia para o seu palco expositivo diversos conhecimentos, não só os conhecimentos científicos, coisa que nós na universidade e na escola cada vez mais temos exageradamente privilegiado. Ou seja, trazer para dialogar xamãs, líderes espirituais, artistas, científicas, cidadão comum, para que possa dialogar sobre a perspectiva de que não existe possibilidade de arte sem desordem. Essa é uma instalação no final da exposição, fazendo uma enaltação à ideia da desordem, enquanto algo associado aos fenômenos caóticos. Os fenômenos que possibilitam a construção do conhecimento, não necessariamente seguindo regras fixas que determinam os comportamentos e os procedimentos exclusivos que vão ser tomados por professores e por alunos e por cientistas. Portanto, temos aqui um conflito fenomenal, que é o conflito entre criar o grande desejo do ser humano, e é só ver a meninada pequena antes de se escolarizar nos níveis mais altos, e o consumir. Consumir produtos, qualquer produto, e consumir informação. Portanto, quando falamos que este conflito entre criar e consumir, que preside os cotidianos da nossa vida, mas essencialmente preside o cotidiano das nossas escolas e o que é mais grave, das nossas universidades, nós estamos falando que a diferença tem que estar presente no cotidiano, mas não apenas para ser respeitada. A diferença tem que estar presente para ser enaltecida. Quanto mais diferente a sociedade for, as pessoas forem, mais a sociedade cresce. Observem que diferença não é injustiça. Estamos falando na diferença, no enaltecimento da diferença. Ocorre que esses processos foram naturalizados e nós nos acostumamos a achar que o padrão é a ordem, é o progresso, é o homogêneo. A sociedade é feita de tal forma que estimula-se a padronização de tudo, por conta de custos, por conta de valores ideológicos e filosóficos e éticos também, mas principalmente por conta de que muitas vezes nem nos demos conta de que esta homogeneização está presente. Sugiro, iria passar, não vai dar tempo, que assistam, tem no YouTube, o magnífico compositor e cantor baiano Tom Zé, explicando a mudança na música a partir da pressão da igreja, quando ele explica por que toda a toladinha é do decafônico
E é genial, não deixem de ver. Tom Zé mostrando como isso foi naturalizado. Galileu tem um papel importante historicamente, quando foi pressionado porque mostravam que as estrelas se moviam, e o representante do clero na época dizia: senhor Galileu, são necessários os movimentos de tais estrelas que o senhor está vendo? E isto por quê? Porque aquele movimento deslocava o centro do universo da Terra para o Sol. E isso não condizia com aquilo que eram os valores do contemporâneo. Portanto, este processo de criação, ele é estimulado, ele é intensificado, ele é alavancado pelas redes. Redes tecnológicas ou não. Redes que se estabelecem a partir de ações ativistas que dependem e exigem que nos relacionemos com estas tecnologias, não de forma instrumental, mas que nós nos apropriemos efetivamente destas tecnologias. Peguemos o exemplo do Twitter, que tem aí sido tuitado bastante já o CENID. Aliás, Adriano ficou conhecido no Brasil todo, não mais como Adriano Teixeira, mas Adriano Spam Teixeira, de tanto que ele divulgou o CENID pelo Brasil, pela América Latina e pelo mundo. É o nosso maior spam. Houve um alerta geral pela presença marcante do CENID 2013 como um trend do Twitter. Observem que o Twitter, para chegar a 1 bilhão de tweets, desde o seu nascimento, demorou, desde o seu nascimento, 3 anos, 2 meses e 1 dia. Hoje, circulam pela internet 1 bilhão de tweets em 1 semana. Seguramente, essa estatística muda durante o CENID. E esta apropriação das tecnologias tem sido feita pelos movimentos ativistas do mundo inteiro. Imagino que o professor Mário, na quarta-feira, no encerramento, comenta um pouco sobre isso na Itália. Eu não tenho exemplo italiano e vou pular aqui muito rapidamente. Esses movimentos começaram a acontecer no mundo inteiro, criando toda uma articulação planetária em torno de mudanças radicais nos governos. Mas não eram apenas mudanças no sentido de tirar ou manter um presidente ou um governante. Eram mudanças radicais na sociedade que foram acontecendo em todos os países do mundo onde essas transformações ocorreram, e as pesquisas mostram fortemente que, obviamente, não foram determinantes as ações na internet, no Twitter, no Facebook, mas elas foram efetivamente fundamentais para a organização da sociedade, para a derrubada desses ditadores que continuam a mandar no mundo de forma absolutamente violenta, desrespeitando as vontades populares. Movimentos que apareceram ocupando páginas na internet, movimentos como o 15M em Madrid, na Porta do Sol, que, na verdade, buscava uma organização para tentar construir uma outra perspectiva da política. Movimentos como o Ocupa Wall Street, que, na verdade, era um movimento articulador de todos os outros movimentos. Movimentos que foram, portanto, criando um ativismo político que estava meio apagado na sociedade. Movimentos que foram criando uma preocupação com algo além das mudanças nos próprios países, mas algo que foi trazendo para toda a nossa sociedade profundas transformações, mas não apenas do ponto de vista de mudança de um presidente ou de um ditador, mas até como em Porto Alegre este movimento Shot the Shit, que procura sinalizar que ônibus passa por aqui. Movimentos como a revolta do Buzu lá na Bahia sobre a tarifa de ônibus, e como agora, organizado em Porto Alegre, que impediu a ida da passagem para R$ 3,05.
Esses movimentos não só são movimentos de hackers ativistas da informática. O que nós estamos vendo de ação nos últimos anos no governo federal e na sociedade com relação à economia solidária é absolutamente fundamental e tudo isso extremamente articulados por essas redes tecnológicas. Temos visto a produção colaborativa de norte a sul articular merendeiras, rendeiras, plantadoras de sisal, pessoas que antes não tinham como se colocar no mundo dos negócios, conseguindo compartilhar suas produções, compartilhar seus modos de produção e as possibilidades de novos aprendizagens. Há já, inclusive, esse é um site extremamente interessante, socioeco.org, que agrupa 1.850 documentos, 57 documentos, 585 publicações, vinculadas a 1.276 autores e 291 organizações. Há um conjunto de sites em que essas ações todas estão sendo apresentadas, e isso tudo articulado fortemente na América Latina. Temos um exemplo no campo da música, do grupo Fora do Eixo, que inclusive, assim como a economia solidária, criou uma moeda própria, o Bansol, um banco próprio. O movimento dos bancos solidários também é muito forte para poder fazer frente a essa especulação financeira que cresce no mundo todo. No campo da música, o Fora do Eixo, já falei algumas vezes por aqui, tem trabalhado de forma intensa, articulando diversos coletivos da música. No campo da ciência, a produção do conhecimento aberto e colaborativo tem crescido, a pesquisa do genoma é um só exemplo, existem vários outros, eu ia passar um videozinho também. Todo esse material está disponível para copiar e está na rede. Tem mostrado de que essa produção colaborativa da ciência é absolutamente fundamental, fazendo frente a essa lógica que tomou conta das nossas universidades, de um produtivismo exagerado, que faz com que a gente esconda as nossas pesquisas, que a gente venda as nossas pesquisas para as editoras. Eu não vou entrar nesse campo, mas é um campo extremamente importante para a gente refletir profundamente sobre o papel das editoras de revistas acadêmicas nesse campo. Então, isso tudo tem sido um movimento muito intenso. No Brasil, está acontecendo, na Wiki University, um projeto muito interessante chamado Ciência Aberta, articulando pesquisadores do Brasil inteiro, na perspectiva de fortalecer esses movimentos de publicações científicas, dados científicos abertos, ciência cidadã e tantos outros aspectos. Portanto, queria resgatar aqui com vocês, colegas, de que nós não estamos falando aqui de uma novidade que apareceu só por conta da tecnologia. Esse livro muito bacana do Ken Goffman e Day Joy, Contra a Cultura através dos Tempos, vai resgatar desde os movimentos do começo do século passado, principalmente na década de 60, com os movimentos da contracultura americana, de que, na verdade, essa revolução vem acontecendo, mas que agora ela é potencializada por uma distribuição massiva de poder computacional. Foi dito aqui em alguns momentos na conversa, a gente sabe disso, de que temos hoje os computadores nos nossos bolsos mais poderosos que os computadores iniciais que ocupavam meia sala como essa. E isso não é só apenas para aqueles que têm alto poder aquisitivo. Isso está virando uma tendência no mundo inteiro. Portanto, estamos vivendo um momento importantíssimo do ponto de vista ativista, do ponto de vista da resgate da cidadania, mas não a cidadania associada única e exclusivamente com o direito do consumidor, que terminou sendo o grande conceito de cidadania que ficou incorporada para essa juventude. Quando reclamam alguma coisa, diz: estou tendo um comportamento cidadão. É verdade, isso é um aspecto, mas é muito mais. Um aspecto muito importante em tudo isso, e chego perto do final, é a ideia de que nós precisamos de transparência. E as tecnologias digitais de informação e comunicação possibilitaram isso de forma plena. E estes movimentos ativistas têm feito com que sites e grupos como o Wikileaks
tem sido absolutamente fundamental, e é bom lembrar o presidente Lula dizendo num fórum internacional do software livre, alguns anos atrás, da importância de movimentos como esse, e com consequências importantíssimas, como o movimento de dados abertos no Brasil, que a CGU tem encaminhado, isso é extremamente importante. E o que é mais importante de tudo isso, eu gosto muito dessa frase do Assange, aliás, uma belíssima entrevista que está no YouTube e que foi de uma edição de 2011 da revista Trip, entrevistando o Assange, quando ele diz: transparência é para governos, privacidade é para indivíduos. Por que está importante esta discussão? Porque quando se diz da importância de se colocar os dados abertos, há sempre uma crítica dizendo assim: mas então agora vai expor a vida de todo mundo? Não, não é para expor a vida do cidadão. O cidadão se expõe na internet se ele quiser. Agora, o governo, ele não pode optar de se expor ou não se expor. A transparência é para os governos obrigação. E cabe a nós, cidadãos, usarmos todas essas ferramentas para cobrarmos isso plenamente. Então, esse movimento, que aliás está na bela camisa que vocês fizeram, e é óbvio que eu já tuitei também, instagramei, não sei se a expressão é essa, gerando o grupo Anônimos, que tem feito um trabalho importante de não deixar passar, como se diz no popular, não deixar passar barato todas as ações dos governos que tentam esconder as informações. E é claro que isso tudo tem trazido, e com isso caminho para encerrar, um outro momento no mundo contemporâneo, um momento em que os tempos já são outros. É uma doce ilusão ficar imaginando que professor resiste, que a escola não modifica, que as crianças não querem nada disso. Já existe uma lógica de compartilhamento, já existe uma lógica de ativismo, de redes, de participação, de generosidade, desta produção colaborativa. Mas atenção, lembrando do velho Dr. Smith e do nosso querido robô B9, perigo, 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 todo cuidado é pouco. Porque isto tem um potencial tão grande que os governos e as empresas sabem desse potencial que está na nossa mão e começam, como diz Serginho Amadeu, a fazer com que a internet esteja sob ataque. E é um ataque violento, é um ataque que muitas vezes parte dos próprios governos que negociam com as empresas privadas, achando que com isso conseguem avançar. Stop Acta, Pipa, Sopa, Lei Azeredo, Lei Carolina Dickmann, todas estas leis estão entrando pelas vias legais, pelos acordos internacionais, para controlar a internet, para impedir justamente que tudo isso que eu falei até agora não aconteça. Não aconteça. Ou seja, querem acabar com a ideia de que nós temos este poder na mão. E o ex-ministro Gilberto Gil e o ex-ministro Juca Ferreira fizeram um belo trabalho no Ministério da Cultura com um movimento fundamental de banda largar o Brasil. E, infelizmente, o nosso governo cede o acordo com as operadoras e começa a negociar, e por sorte os movimentos ativistas estão aí muito fortalecidos, e nesta semana terão uma audiência com o ministro Paulo Bernardo, sempre me vem Paulo Bernardo, que fique, o ministro Paulo Bernardo, para mostrar que a sociedade civil não aceita esses acordos com operadoras. Nós precisamos de uma banda larga pública, porque banda larga internet é patrimônio público e direito da humanidade. Mas mais do que tudo isso, temos que estar muito claro na perspectiva de que estão transformando a nossa internet num jardim murado dominado por estes aplicativos ou apps, como dizemos informalmente, que nos fazem navegar por aqueles lugares que eles querem que nós naveguemos. Até próprios mecanismos interessantes como esse. Quem já leu este livro gosta também desse.
termina lhe levando a não flanar por uma livraria para ver o diferente. Então você começa a encontrar apenas muito do mesmo, se cair no conto dos apps. Portanto, temos que estar absolutamente atento com esta ideia de um controle da internet a partir de um controle tecnológico com a não neutralidade da rede. Não à toa, o belíssimo trabalho que o Ministério da Justiça do governo Lula fez ao longo de anos, promovendo discussões públicas sobre o marco civil na internet, esbarrou na pressão das operadoras dentro do Congresso Nacional, que devia estar nos representando. Portanto, nos últimos 3 minutos que me faltam, e aí funcionando o marcadorzinho, nos últimos 3 minutos que me faltam, trago os desafios e as possibilidades para a educação. Muito rápido, vai ser falado provavelmente ao longo de todos os dias do encontro. Já estamos vivendo com esta geração, que é uma geração touchscreen. É uma geração que se relaciona com essas tecnologias de forma muito tranquila. O Zanil Ventura, num belo texto da neta Alice, aliás, os nossos colunistas agora, parece, professora Léa, que estão encantados com suas netas tecnológicas. Luiz Fernando, Zuenir, sempre terminam suas colunas como Alice, eu esqueci o nome das netas de Luiz Fernando, falando sobre as habilidades. Zuenir diz, essas crianças seguramente têm mais reflexo do que reflexão. É verdade. E ele mesmo, felizmente, diz, não necessariamente isso quer dizer que é melhor ou pior. Cabe a nós, então, a pensar como nós vamos tratar isso. Nos Estados Unidos, matéria da The Atlantic Monthly agora, desse mês de abril, mostra que 2/3 das crianças americanas de 4 a 7 anos já dominam e têm habilidade com os movimentos touchscreen. Então, essas tecnologias são ubíquas, estão em tudo que é lugar, estão aqui em todos os lugares, as crianças na geladeira, nas casas, nos carros. Precisamos nos apropriar dessas tecnologias e não sermos meros usuários. Portanto, aumenta, colegas, a importância de pais em professores e nada melhor do que tratar disso com uma plena imersão na cibercultura, com uma plena imersão na cultura digital. E aí o Douglas Rushkoff, assim como já disse o Stallman, propõe num livrinho muito pequenininho, muito interessante, Programe ou Será Programado. E eu teria aqui um exemplo enorme de projetos, e claro que sempre a referência, a professora Léa, Simon Perper e tantos outros, falando da questão da importância da programação, da experiência do Uruguai, já com os Juquinhas dele lá, trabalhando com computação. São vários exemplos de clubes de programação que estão espalhados pelo mundo e inclusive pelo Brasil, e eu pulo tudo isso, chegando então na ideia de que tudo isso só vai acontecer se tivermos uma perspectiva de que a colaboração é crucial para a educação. A colaboração é crucial para a educação e ela demanda professores e alunos ativistas. Professor tem que ser uma liderança intelectual e ativista e não seguidores de planos e de guias e muito menos de parâmetros e muito menos se forem nacionais. Enfim, estamos falando na implantação de cada escola, em cada escola, de um círculo virtuoso de produção de culturas e de conhecimentos e não num espaço de consumo de informações. A escola, nesse sentido, se transforma num ecossistema pedagógico de informação e comunicação. Num ecossistema pedagógico onde a comunidade interage com o ciberespaço de forma plena. Claro que tudo isso depende das liberdades. E essas liberdades têm a ver com um aspecto fundamental, que são os licenciamentos. Os licenciamentos são absolutamente fundamentais para a ética hacker. Não podemos continuar com as leis de copyright, com as leis de direito autoral que temos no país e no mundo. Creative Commons é um exemplo, mas existem outros. Liberdade, ainda que à tardinha, é outro sistema de licenciamento. A licença de arte livre 1.3 é outro tipo de licenciamento.
O GPL, conhecido de todos que trabalham na computação, é um importante tipo de licenciamento. Mas existe essa licença muito importante, que é a licença da cerveja. Use o que eu criei e depois me pague uma cerveja, ou vamos beber juntos essa cerveja. Existe também a licença do Hermeto Pascoal, que escreveu no seu site: eu, Hermeto Pascoal, declaro que a partir desta data libero para os músicos do Brasil e do mundo as gravações em CD de todas as minhas músicas que constam na discografia deste site. Aproveitem bastante, curtam. O que vale é a disposição de compartilhar. E essa disposição eu tenho. Se aproveitem plenamente destas transparências e dessa fala. Muito obrigado. Mas amanhã tem Alexandre Oliva. E quarta-feira, Mário, cadê ele? Ele está ali já, ó. Muito obrigado. A ideia era conversar um pouco, mas eu acho que não dá mais, né? Ó, agora em maio, peço já desculpas por amanhã, parece que isso é uma sina das minhas vindas aqui na Universidade de Passo Fundo. No ano passado, eu vim para lançar um livro, aí o livro não veio. Esse ano eu vim para lançar outro livro, o livro não ficou pronto. Então, mas vai sair reflexões, ativismos, redes sociais e educação, e em maio o lançamento. Com prazer eu volto para a gente lançar o livro e comer um churrasco. Muito obrigado, pessoal, eu vou estar aqui todos os dias para conversar mais. Agradecemos a contribuição do conferencista e convidamos o professor doutor Alexandre Pitol Boeira, diretor-geral da IFSU Campus Passo Fundo, para que faça a entrega de uma lembrança para a professora homenageada Léa Fagundes. E a professora Lisângela de Bortoli, representando o professor Lenir Antônio Hanecker, diretor-geral do Instituto Federal Rio Grande do Sul, Campus Sertão, para que faça a entrega da lembrança ao professor Nelson. Lembramos que amanhã iniciam as oficinas a partir das 8 horas. Solicitamos que façam as inscrições junto à Secretaria do Evento, localizada no prédio B5. Informamos que o coquetel do evento será realizado amanhã às 18 horas no hall de entrada do Centro de Eventos. Retornaremos amanhã às 19 horas e 30 minutos para a palestra Salvem os Hackers, com o professor Alexandre Oliva e com a professora doutora Tânia Hesing. Agradecemos a atenção e contamos com a presença de todos para prestigiar os demais dias do evento. Boa noite. Fechou.